Isso aí, o governo federal vai apresentar na manhã de hoje, daqui a pouco, né, os detalhes desse pacote de corte de gastos públicos. A coletiva de imprensa no Palácio do Planalto está marcada para logo mais às 8 horas da manhã, mas você sabe como é, né? Isso costuma atrasar. A entrevista terá a presença de integrantes da equipe econômica do governo, como os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também estará presente. Você vem acompanhando por aqui a expectativa do anúncio desse pacote, né? Já há semanas a gente está nessa expectativa e ele foi anunciado em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão ontem à noite. João Pedro Melo está conosco aqui na linha, falando direto de Brasília, para trazer mais detalhes sobre esse anúncio. E ontem, mais ou menos nesse horário, JP, a gente não confiava, não acreditava que ia ter esse anúncio, não. Né, Megali? Lembra que a gente até conversou com a Sheila. Ainda dá tempo para 7 alguma coisa, para ter esse anúncio às 8, 8h30 da manhã? E não é que deu? É porque a gente tem que ser avisado, né? Porque as emissoras de TV, As de chefias rádio... têm que ser avisadas. Aliás, a minutagem, não é ao vivo, né? É gravado. Gravado. Se não me engano, foram 7 minutos e 19 segundos. Então, cada segundo tem que ser respeitado ali para que as emissoras se preparem, grade comercial, essas coisas. E foi isso, gravado, produzido, né, com uma pegada, assim, emotiva, João Pedro Melo. Mas o que foi anunciado nesse discurso aí de pouco mais de 7 minutos? Pois é, Carlinha. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, o governo finalmente anunciou, né, esse pacote de medidas que vão definir os cortes de gastos da União. Foi uma novela de praticamente 1 mês e meio, né? A gente acompanhou vários detalhes da negociação por aqui e agora está prevista, então, uma economia de 70 bilhões de reais para os próximos 2 anos. 30 bilhões em 2025 e outros 40 em 2026. Esse pacote traz diferentes medidas, que vão sustentar essa adequação. Dentre as principais mudanças, a gente tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E com isso, um aumento para quem recebe mais de 50 mil. A gente vai ouvir um trechinho do que disse o ministro Fernando Haddad, porque ele destaca que essa medida não terá impacto no orçamento. Vamos ouvi-lo. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$50 mil por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Pois é, o ministro da Fazenda afirma ainda que as medidas anunciadas no pacote de gastos do governo federal vão garantir estabilidade ao Brasil. Com conflitos armados e guerras comerciais, precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Com isso, garantiremos estabilidade e eficiência. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. O salário mínimo, por exemplo, vai ter um crescimento diferente do que estava sendo praticado desde o ano passado. O aumento vai continuar acontecendo acima da inflação do ano anterior, só que o aumento, além disso, será limitado a no máximo 2,5%. A gente vinha falando já disso, que vai ser independente do crescimento do PIB do exercício do ano anterior. Com isso, esse crescimento, a partir de agora, obedece à regra do marco fiscal. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Bom, ele disse também o seguinte, que a aposentadoria dos militares vai ter idade mínima para promover mais igualdade. Essa medida faz parte da busca pela contenção nos gastos do governo federal, anunciado, nessa quarta-feira. E, além disso, o abono salarial será restrito aos trabalhadores que recebem até um salário mínimo e meio. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio.
As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Pois é, agora também tem a previsão de suspensão e impedimento de se criar novos benefícios tributários, caso a União registre um déficit primário, ou seja, quando o governo gasta mais do que arrecada em um determinado período. E a última reunião antes do anúncio dos cortes contou com líderes do Congresso, além dos presidentes da Câmara e do Senado. Foi uma reunião longa ontem, isso porque as mudanças, obviamente, vão ser feitas através de projetos legislativos, vão ter que passar pelo Congresso Nacional, e as medidas que vão conter os gastos do governo devem ser anunciadas, então, ou apresentadas através de uma proposta de emenda à Constituição. Esses pontos já devem ser conversados no Congresso esse ano, com perspectiva de aprovação ainda em 2024. Eu falava sobre isso ontem, inclusive, que é muito difícil de acontecer diante de a gente ter a LDO atrasada, a Lei de Orçamento Anual também atrasada, mas a expectativa do governo, assim como da Câmara e do Senado, é conseguir aprovar isso ainda nesse mês. Provavelmente nesse mês de dezembro, né? Porque novembro já praticamente acabou. Então, nesse mês de dezembro, a gente vai ter aí muita votação a toque de caixa, uma situação tanto quanto complexa, mas que vai demandar muito trabalho da gente aqui em Brasília. Praticamente não, acabou, né? Novembro já, a gente está no dia 28 de novembro, uma quinta-feira. Hoje, amanhã, ainda mais em dia de Black Friday, que vai estar todo mundo com a cabeça nas compras, esquece, não tem como. Não tem trabalho no Congresso, né? Não tem trabalho. Não tem, né, JP? Não tem. Diga. Não, duas. Só uma correçãozinha aqui. Eu falei que essa era uma promessa, inclusive, do governo anterior. Um ouvinte me corrigiu, e é verdade. A promessa de Bolsonaro não era isentar quem ganhava até R$5.000, era isentar quem ganhava até 5 salários mínimos, o que hoje seria o equivalente a algo em torno de R$7.000. Então veja que essa é uma promessa que une lulistas e bolsonaristas, né? Em tese, a maior parte do eleitor votou em programas que isentam salários de entre R$5.000 e R$7.000 do salário mínimo. Não obstante, o mercado teve um piriri no momento do anúncio, era inesperado, né? Não fazia parte das expectativas do mercado, e o resultado foi o dólar fechando o dia com alta de 1,8%, cotado a R$ 5,9141, arredonde-se, R$ 5,92, a maior cotação nominal de fechamento desde que o real começou a circular em julho de 1994. O último recorde havia sido batido no dia 13 de maio de 2020, no auge da pandemia da Covid-19. Tá? Então, aguardemos